Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra a conversão de Mateus. Diz que Nosso Senhor passou diante de uma banca de um cobrador de impostos e disse àquele homem que era tido como pecador público. Os coletores de impostos eram tidos como pecadores públicos porque normalmente eles cobravam além do que era devido, e sem falar, acrescente-se a isso, que eles nutriam a antipatia do povo, porque eles trabalhavam para o poder opressor, que eram os romanos que dominavam os judeus. Então Jesus Cristo passou por aquela pessoa não grata, não querida, tida como pecadora pública e perdida, e Jesus lhe deseja a salvação. E não só Jesus deseja que ele se salve, Jesus oferece a ele a honra de ser apóstolo. Aqui nós vemos a grandeza do chamado de Nosso Senhor, a generosidade do chamado de Nosso Senhor. Diz então que Jesus olhou para ele e disse: segue-me. E aquela palavra foi tão poderosa, lhe tocou o coração de tal maneira que ele se levantou e seguiu. E seguiu Nosso Senhor. E Nosso Senhor diz: eu não vim, Lucas capítulo 5, versículo 29. Eu não vim chamar, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Ouvindo isso, nós poderíamos ter então a impressão de que a condição para ser chamado por Jesus é ser pecador. Eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os santos, eu vim chamar os doentes, eu vim chamar os pecadores, eu vim exatamente para esses. Então nós poderíamos ter uma impressão, tirando uma conclusão superficial, que a condição é essa, é ser pecador. E não é bem assim. A condição para acolher o chamado de Nosso Senhor é estar apto a reconhecer a sua necessidade de salvação. Porque, meus santos, pecadores somos todos. Pecadores eram os fariseus e eram os publicanos, os cobradores de impostos, as prostitutas. Todos eram pecadores, mas só aqueles que se reconheciam necessitados de mudança estavam dispostos a acolher o chamado de Nosso Senhor. Só aqueles que sabiam que precisavam que Deus viesse em seu auxílio e lhes desse salvação, estavam dispostos a fazer penitência. E fazendo penitência, abriram-se à graça. Então a condição, não apenas no tempo de Mateus, mas a condição para que nós nos convertamos, não é simplesmente: se Nosso Senhor veio chamar os pecadores e eu sou pecador, então muito bem, eu estou com o Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Mas não é apenas um reconhecimento intelectual, mas é um reconhecimento na graça. Eu me reconheço pecador, eu necessito de salvação e eu quero fazer penitência. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Então, durante toda a quaresma, a igreja vai nos incentivar, vai nos chamar à penitência, e só farão penitência os que se saberem necessitados de salvação. Quem não faz penitência é porque acha que não precisa de conversão, que não é tão pecador assim. Eu geralmente digo que é muito triste quando uma pessoa, ela não consegue ver a sua miséria. Ela tem até dificuldade de se confessar. Por quê? Porque ela não consegue ver os seus pecados. Podem ser duas doenças. Uma
a superficialidade espiritual. A pessoa não consegue entrar na sua alma. Outro é o orgulho espiritual. A pessoa se acha muita coisa, se acha muito santa. Porque os santos não tinham dificuldade de se confessar. Os santos não tinham dificuldade de reconhecer os seus pecados. Os santos não tinham necessidade, ou melhor, eles tinham uma profunda consciência da necessidade que eles tinham da salvação de Deus, da graça de Deus, e por isso a suplicavam, e por isso faziam penitência. Mas aqueles que estão agarrados aos seus pecados, no orgulho, ou agarrados no seu pecado da superficialidade, não conseguem ter uma visão profunda da sua miséria e da sua carência de Deus. Então, meus irmãos, o tempo da Quaresma é então um tempo em que nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça da penitência. Estamos há alguns dias do início da Quaresma e você deve olhar para o seu coração e dizer: e como é que está a minha vida de penitência? Próximo domingo será o primeiro domingo da Quaresma, mas desde a quarta-feira de cinzas iniciamos. E aí, será que você só fez a penitência? Se fez. Será que você só fez a penitência na quarta-feira de cinzas e depois está seguindo mais ou menos no mesmo ritmo que estava seguindo antes do início da Quaresma? Tempo da Quaresma é tempo de você fazer mais do que aquilo que você já fazia no tempo comum, nos tempos normais da igreja. Por quê? Porque durante o tempo da Quaresma eu sou mais do que nunca chamado à conversão, e a igreja, mais do que nunca, recebendo de Deus, nos oferece as graças de que necessitamos para a nossa conversão. Ora, se sabemos que somos doentes, se sabemos que somos pecadores, precisamos aproveitar este tempo e nos unir, pedir a intercessão dos santos penitentes. São João da Cruz, São João Maria Vianney, Padre Pio, Santa Rita de Cássia, Santa Gema Galgani, Santa Catarina de Sena, Santa Isabel da Hungria. Os santos foram penitentes, mas existem santos que se destacam mais do que outros por esta característica, e pedir que eles intercedam por você, para que você tenha a consciência de que você necessita fazer penitência para se abrir à graça de Deus e acolher a salvação. Nosso Senhor quer nos salvar a todos, mas se nós não correspondermos, se nós não colaborarmos, a sua graça passará inócua, em vão na nossa vida. Santo Agostinho, ele gostava de dizer: eu temo o Cristo que passa. Eu já falei aqui algumas vezes. Isto é, não é que ele tinha medo de Cristo passando, ele tinha medo que Cristo passasse pela sua vida e ele não aproveitasse. Eu temo o Cristo que passa. Meus irmãos, a Quaresma está passando. Quer você queira, quer não, os dias vão passando como areia por entre os seus dedos. E o que você está fazendo com este tempo da graça que é oferecido a você? Fazer penitência. E fazer penitência implica o quê? Renunciar. Renunciar coisas, renunciar hábitos, renunciar pessoas queridas, renunciar situações vantajosas, mas que são causa de pecado ou me impedem de uma resposta mais generosa a Deus. Quer dizer, não deve ser renunciado, não deve ser objeto de penitência apenas aquilo que me leva ao pecado, mas deve ser objeto de penitência, isto é, de renúncia, aquelas coisas, hábitos, pessoas e situações que me impedem
há uma maior abertura à graça, há uma resposta mais generosa a Deus. Ah, padre, mas isto é pecado? Em si não é, mas está sendo ocasião de uma menor entrega a Deus. Então não é para você. Escolha o melhor. Quando nós queremos, se nós amarmos de verdade a nossa salvação, nós iremos escolher o melhor e não o mais ou menos. Uma pessoa que queira de verdade ser saudável, o médico diz: olha, temos 2 remédios. Esse aqui, ele é um paliativo, ele vai ajudar você, mas este aqui vai curar. Qual dos 2 você quer? Se você disser: me dá o paliativo, que vai apenas me dar uma sobrevida, não tem lógica. Essa pessoa, ela não ama, ela não quer ser curada, ela não quer ser saudável, ela quer continuar doente. O lógico é o quê? Não, eu quero o remédio que me cura, eu quero aquilo que é o melhor. E por que quando nós aplicamos isso à nossa realidade espiritual, nós escolhemos aquilo que é mais ou menos, ou melhor, estamos dispostos a escolher aquilo que é mais ou menos? Quando você escolhe uma postura dessa, não tenha dúvida, você vai acabar por se afastar de nosso Senhor. Porque, meus irmãos, quando nós nos decidimos por Deus, ainda experimentamos tantas lutas na nossa alma, mas quando você escolhe ter uma vida mais ou menos medíocre, não tenha dúvida que mais cedo ou mais tarde você negará nosso Senhor. Fazer penitência, pedir a Deus que conceda a você a graça dessa consciência da sua miséria, para você fazer penitência, para que você seja mais generoso a Deus durante este tempo da quaresma. Estamos então diante deste evangelho. Qual será a nossa súplica? Qual será a nossa oração? Nós devemos, em cada missa, nós não participamos da missa para simplesmente saber algo mais a respeito de Deus. Nós precisamos sair de cada missa com uma abertura maior a Deus, com um desejo maior de Deus, com um conhecimento maior das nossas misérias, para suplicar a cura de Deus. Será que você não precisa hoje, nesta Santa Missa, pedir a Deus: meu Deus, ajuda-me a amar mais os teus conselhos do que os conselhos do mundo, a amar mais a salvação da minha alma do que os prazeres do meu corpo? E quando eu falo aqui prazeres do meu corpo, eu não estou falando de coisas ilícitas, que a gente já criou tanta coisa na cabeça que quando fala algo já pensamos que eu estou falando de pecado. Não, eu não estou falando primeiramente de pecado. Eu estou fazendo a contraposição entre o bem celeste e o bem terrestre. E às vezes, para que eu não perca o bem celeste, eu preciso colocar em segundo, terceiro planos o bem terrestre. Eu preciso estar disposto a renunciar a coisas aparentemente boas aqui, mas que não são boas para mim. É claro, é óbvio que renunciar às coisas que são más já está explícito. Mas o que eu estou querendo dizer a vocês é que também somos obrigados a renunciar às coisas que em si não são más, mas que são um caminho de fechamento gradativo para Deus na minha vida, que em si não são más, mas que me impedem a um caminho mais generoso com Deus, a um crescimento na santidade. E é nisto que consiste a sabedoria, escolher o melhor. E é por isso que a palavra de Deus diz: no temor do Senhor está o princípio da sabedoria. Quando você teme perder a Deus, quando você teme perder a salvação da sua alma, quando você teme desagradar e entristecer nosso Senhor, quando você teme, mais do que você teme adoecer,
Quando você teme, mais do que você teme perder o seu emprego, quando você teme, mais do que você teme a morte dos seus filhos, quando você teme, mais do que você teme amputar um membro do seu corpo, quando você teme não amar a Deus, e isso é graça de Deus, mas que nós precisamos suplicar: meu Deus, me concede esta sabedoria, me concede, Senhor, a graça de fazer como Mateus, levantar-me e fazer a tua vontade, levantar-me e seguir. Você vai comungar daqui a pouco, você vai receber Jesus no seu coração. Peça a Ele essa graça. Meu Deus, eu preciso dessa sabedoria, porque sem esta sabedoria, mais cedo ou mais tarde eu vou desanimar. Sem esta sabedoria, eu não vou fazer penitência adequadamente, isto é, eu não vou tomar todos os remédios de que eu preciso. Você fala de penitência, acha que é algo extraordinário. Não, são os remédios para a sua alma. Se eu não tiver esta sabedoria, Senhor, eu não vou tomar os remédios de que eu necessito, de modo que vai terminar a quaresma e eu continuarei tão doente quanto, se não pior, porque o meu organismo espiritual vai adquirir resistência. É como alguém que não toma os antibióticos direitinho e as bactérias, elas adquirem resistência porque elas se acostumam com aquela medicação. Então você participa da missa de uma maneira medíocre, de uma maneira rasteira, e você vai se acostumando com aquela vida espiritual, de modo que aquilo que no início era combate espiritual e mudança de vida, você se acostumou de tal maneira que virou um hábito, mas que não transforma mais a sua vida. Você adquiriu resistência a Deus, uma insensibilidade tal que estes toques da graça já não entram no seu coração. Peça a Deus: meu Deus, eu não quero ser assim. Meu Deus, eu não quero também as outras consequências do pecado que eu nem sei. Eu não quero, Senhor, me ajuda, Senhor, me toma pela mão e vai me guiando por um caminho novo. E se eu espernear, e se eu chorar, segura a minha mão. E se eu puxar a minha mão como uma criança louca que quer sair correndo, o pai e a mãe seguram e prendem, e a criança chora e aquilo incomoda, mas o pai não solta a mão dela. Não solta, Senhor, a minha mão, não deixa que eu me afaste de Ti. Eu quero, Senhor, ter esta sabedoria que impulsionaram os santos e que impulsionou São Mateus a deixar tudo e Te seguir com generosidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.